Ele foi eleito governador do estado aos 36 anos de idade. Meu convidado de hoje é o ex-governador Paulo Afonso Vieira. Bem-vindo, governador. Muito obrigado. Vai ser governador, porque quem foi rei não perde a majestade. Muito obrigado pela gentileza. Então vai ser assim. Como é que tá a vida agora, governador? Tá conseguindo descansar um pouquinho? Olha, eu me aposentei, eu sou funcionário público, fui, né? Então já aposentei, cumpri o tempo de serviço. Na atividade política, eu digo, quando me perguntam, eu digo que estou mais na arquibancada, eu assisto, né? Acompanho, assisto, até certo ponto, em algumas situações participo. Tenho o privilégio, eu sei que muitas pessoas têm esse privilégio, e os que não têm, desejo que tenham, de ser avô, né? Então, que é maravilhoso, né? Com 6 netos, eu os curto muito, então uma parte do tempo também dedicada a eles, aos netos e netas. Eu diria agora uma vida mais pacata, né? Mais lenta, né? Mas sempre de olho na política. Isso eu sempre acompanho. Eu disse que a minha participação é relativamente pequena na medida que eu não estou disputando nesse momento cargos, não tenho nem posição de direção partidária, embora, por exemplo, semana passada participei de uma reunião da executiva do MDB, que também convidou, nós fomos convidados, os ex-governadores, o Eduardo Moreira e eu, para participar da reunião. Fui na convenção do MDB Mulher recentemente lá em Joinville, esse tipo de situação, né? No evento de Florianópolis, do partido. Então, mas é sempre mais como, ainda que me concedam a palavra, né, que faço uso da palavra, mas sempre numa posição assim, mais de espectador do que de agente efetivo na política. A sua primeira eleição foi em 1986. Para deputado estadual, foi isso. Na mesma safra de Júlio Garcia. Exatamente. Vocês começaram a caminhada política na mesma... O Júlio era do mesma... PFL, na época então, né, PFL, deputado atuante, assim, firme, faziam, e eles eram, naquele tempo, oposição, porque nós, que eu digo MDB, nós ganhamos a eleição com o Pedro Ivo Cacildo, fizemos, dos 40 deputados estaduais, 19. O MDB teve 19 deputados estaduais. Foi o ápice da nossa trajetória em termos de representação parlamentar. Áureos. E os outros, então, eram de oposição, de modo especial. Mas com uma bancada de 19 representantes. Exatamente. De modo especial, o que hoje é o PP, né? Mas que a época era PPB, já nem eles mudaram muito de nome, e o PFL, né? Que tinha, principalmente no Júlio Garcia, mas o Raimundo Colombo, que foi depois governador, também era deputado, um deputado muito atuante, mas eles eram da oposição, né? Faziam oposição ao governador Pedro Ivo e depois ao próprio Cacildo, né? Pedro Ivo, todos sabemos, faleceu no cargo, né? E foi o início, eu me elegi com 28 anos, né? Fui relativamente... O senhor foi precoce em todas as cadeiras que ocupou, né? Em seguida, tive a honra, no ano seguinte, né? 86, eleição. 87, iniciou o mandato. 88, eu fui líder da bancada do MDB. Eu era o mais jovem dos 19, fui líder. E depois fui convidado pelo Pedro Ivo para ser secretário da Fazenda, que fiquei então no ano de 89, até início de 90, e aí as circunstâncias, uma série de circunstâncias convergiram e eu acabei sendo candidato a governador em 1990 também, né? E aí, não sendo eleito naquela eleição, foi eleito na eleição seguinte. Na eleição seguinte, exato. Eu, naquele pleito que foi vencido pelo Wilson Kleinubing, né, já falecido, mas eu cheguei em segundo lugar, à frente de duas figuras, em 90, né? Duas figuras exponenciais da política de Santa Catarina. Os senadores Nelson Wedekind e Dirceu Carneiro, 2 senadores da República que disputaram, o senador Wedekind pela então chamada Frente Popular, né? E o senador Dirceu Carneiro pelo PSDB. E eu cheguei à frente, bem à frente deles, no segundo lugar. Né? Não ganhamos, não fomos vencedores. E aquilo, então, eu acredito, né, credenciou a tentar de novo. E eu me dediquei depois, durante 4 anos, na busca da indicação da candidatura que acabou sendo vitoriosa em 94. Recentemente, o deputado Júlio Garcia passou aqui pelo POD e disse que o senhor foi um injustiçado na política. O senhor se considera injustiçado, governador? Olha, não é ficar chorando ou se lamentando, ou autoflagelação, mas eu me considero sim, na medida em que os episódios que me foram imputados e que
me custaram caro em termos de política, eles tiveram um tratamento assim muito duro aqui, diferentemente, e vamos falar no episódio das letras, do que aconteceu em outros estados, em outros locais onde idêntico procedimento foi realizado. Eu sempre faço a comparação, mas me relembro esses fatos sem nenhuma dificuldade. Nós, na tal emissão dos títulos, das letras do Tesouro Catarinense, nós copiamos literalmente o procedimento de Pernambuco, certo? Lá em Pernambuco não houve tentativa de impeachment, não houve tentativa de afastamento, não houve ações judiciais, pelo contrário. O governador era o Miguel Arraes, o histórico Miguel Arraes, mas quem comandava o estado se chamava Eduardo Campos, neto dele e secretário da Fazenda. O Eduardo Campos, que também emitiu as letras de Pernambuco, anos depois seria, inclusive, candidato a presidente da República. A fatalidade o tirou da candidatura da vida, né? Mas veja que o mesmíssimo procedimento que aqui gerou tanta confusão, tanta perseguição, tanta dificuldade para nós, lá o credenciou a ser, num momento adiante, candidato a presidente da República, inclusive com apoio em Santa Catarina de pessoas e lideranças que tentaram fazer o impeachment. O senhor acredita que isso se deveu à época, à sua pouca idade? E aí pouca experiência no meio? Eu acho que sim, mas eu sempre digo, isso não é contar vantagem, é uma constatação, que de certa maneira eu furei a fila. Porque eu fui muito jovem, realmente. Não é só pela... Furou a fila dos candidatos. Isso, da sequência, né? Quem seria o candidato, então? Olha, veja que em 90, né, até foi uma circunstância que o falecimento do Pedro Ivo ensejou um certo vazio. Vamos lá. O Cacildo Maldaner, então vice-governador, era o candidato a governador, naturalíssimo, sem nenhuma dúvida. Com o falecimento, o Cacildo assumiu, e naquele tempo nós não tínhamos a reeleição. A eleição é um fato posterior. Portanto, o Cacildo se tornou inelegível. A candidatura natural seria já naquela época do então deputado Luiz Henrique, que viajou, né? Vamos lá. Então, e houve um certo vazio, e o meu nome começou a ser falado e tal, e eu... E começou a... Eu levei a sério, e aquilo foi, e eu com 32 anos fui candidato, só tinha sido deputado estadual, portanto, pouca atividade política ainda. E depois fiquei 4 anos sem mandato, em 94, de novo, aí fui candidato, aí algumas figuras... E foi um cenário que a gente presta atenção, porque quem não tem mandato e é candidato passa mais trabalho. Mas muito mais. E aí, quando chegamos perto da eleição, algumas figuras do partido acharam que podiam ser os candidatos e tal, e coisa, mas Paulo Afonso não, mas no fim o partido me quis como candidato e me levou a vitória, obviamente, junto com outros apoios. Então, mas o que eu sempre também digo que me faltou foi ter passado por Brasília. Tá? E a vivência e o contato Brasília. Federal com, vamos dizer que eu tivesse sido deputado federal ou eventualmente senador, como foi o Luiz Henrique, depois foi prefeito, veio ser o Raimundo Colombo, foi senador, veio ser governador, né? Eu não conhecia as pessoas de Brasília, eu não tinha nenhum convívio pessoal ou até político, salvo um pouco de convívio partidário, com essas figuras, com os parlamentares, com os ministros dos tribunais superiores, com os ministros de Estado deste ou daquele governo, de um governo ou de outro. Eu os conhecia, eles me conheciam pelo... esse é o governador de Santa Catarina. E eu os conhecia pela imprensa, por serem figuras... Eu não tinha convívio, eu não pegava o telefone e ligava para o ministro de Estado, o ministro da Agricultura. Oi, João, aqui é o Paulo Afonso. Eu não tinha isso, né? Eu não tinha tudo muito formal, muito porque eu não... Isso eu sei que me faltou, isso eu sei, né? E agora, modéstia à parte, nós fizemos um governo municipalista muito bom, exitoso, profícuo, realizador. O senhor tem orgulho daquele governo, da sua gestão? Muito orgulho. Tanto é verdade que quando nós chegamos em 96, no meio do governo, que teve a eleição municipal, o MDB teve uma vitória belíssima no estado. Não vou dizer que foi por minha culpa exclusivamente, ou minha responsabilidade, mas óbvio que ajudou.
óbvio que ajudou, né? Tinha as candidaturas locais, os prefeitos, né? Mas nós somos muito vitoriosos e nós estamos presentes a essa marca. O Paulo Afonso, muitos dizem, foi o maior governador municipalista de Santa Catarina. Se tu pesquisares, Marcos, se tem alguma publicidade do governo do estado falando em governador municipalista, governo, não tem. Isso foi uma coisa falada, construída pela ação. E até hoje, veja quantos anos se passaram, até hoje, quando eventualmente vou a algum município, ainda pessoas que dizem, mas aqui ninguém fez tanto quanto o Paulo Afonso, tá? Até porque nós viramos um momento em que até então era muito pequena a presença dos governos de estado nos municípios, os governadores, até mesmo o governo do MDB, isso ainda não era uma política. Hoje é presente, né? Foi dos vários governos posteriormente, mas naquela, então aquelas coisas, eu sempre dizer, coisas que eram pequenas, como um ginásio de esporte, uma delegacia de polícia, uma ambulância, um auxílio para o prefeito manter a estrada, isso mudava profundamente a vida das pessoas, mudava, né? Quando uma das políticas, por exemplo, hoje o ginásio de esporte, caminha ali, tem um ali, tem outro lá, né? Mas tinham 100 e tantos municípios que não tinham um ginásio de esportes. Então isso significa, é bom para a educação, para a saúde das pessoas. Os municípios, a maioria não tinha um local de delegacia de polícia, que eram subsolos e tudo mais. Então, coisas desse gênero, ambulância, viatura, então aquilo foi chegando, né, e acontecendo, né? Na área da habitacional, nós temos o Viva Casa, da eletrificação rural. Esse foi uma revolução. Óbvio que não fui eu que comecei a eletrificação rural, mas nós atingimos os rincões mais remotos, principalmente na Serra. Isso mudou a vida das pessoas, mudou. Então foi um governo, modéstia à parte, muito realizador. Eu me orgulho disso, posso andar de cabeça erguida, posso ir a qualquer município do estado que se apresentarão obras relevantes. É claro que depois disso se passaram tantos anos, né? Vamos lá, já vai para quase 30 anos, a própria vida mudou, a realidade, né, de mundo mudou. A política, você acha que a política mudou? Mudou. O que mudou? Bom, para começar, essa questão hoje virtual, né? Vamos chamar assim. Isso, eu, quando fiz a minha trajetória, né, eu me orgulho de ter visitado todos os municípios catarinenses, quase todos mais de uma vez, alguns muitas vezes, né? E a candidatura foi construída dessa forma, né? Visitando, e nos municípios maiores... Não dava para gravar um videozinho e mandar para a liderança? Não tinha nem telefone celular, quer dizer, então, falar no telefone fixo era... Né, nem todo companheiro tinha telefone também, então a gente ia nos municípios, aí uma reunião com 50 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, aí fazia mais outra reunião, a reunião era no distrito, na casa de alguém, num pequeno salão, no lado da igreja, e eu percorri o estado. Em 90 foi assim, meio no sopetão, né? Eu virei candidato e foi. Mas depois eu fiquei visitando o estado, né? Andando e fazíamos essas reuniões. Pergunta para o pessoal que acompanhou, por exemplo, aqui em Criciúma, aqui no sul, Araranguá, nos municípios, né? Nós íamos fazer as reuniões, conversávamos para construir aquilo. Foi no ano, aí foi 91, 92, 90, foi, né, esse tipo de coisa. Hoje, até por comodidade, né, as pessoas mandam vídeo, né? Agora vamos ver a mensagem do deputado fulano de tal. Aí o deputado comodamente diz: pessoal, eu estou aqui ocupado. Muito ocupado, fazendo nada. Mas quero mandar um abraço. Isso não tinha, não era impossível. Muito se mandava, quando realmente estava ocupado, mandar uma carta, né? Um negócio pedindo desculpas por não estar presente. Outra coisa que mudou, né? Eu sei que a sociedade muda, mas, né, e nos últimos tempos se mudou demais. Os partidos, e eram poucos, eram mais fortes, eram mais estruturados. Mais unidos. O partido era uma estrutura mais verdadeira. Não só o nosso, principalmente o MDB, por ser o maior, tá? O mais forte, efetivamente. Mas o PFL, o antigo PP, o próprio PT, que sempre foi menor, os outros eram mais periféricos. Tu tinha estrutura, gente que
que militava, gente que acreditava. Defendia o partido. Isso, gente que participava independentemente de qualquer contrapartida, né? Não precisava distribuir sanduíche, né? Não tinha... Isso, então, podia chegar a cada município, em cada município que eu fui, né, que eu ia, e quantas vezes, tinha sempre um contingente razoável ou grande de pessoas do partido que estavam dispostas, né? Em 90, eu sei, para 94 eu fui construindo isso, mas em 90, eu digo brincando, a maioria dos companheiros sequer me conhecia, né? Eu dizia brincando, quando eu chegava no município, que o cara olhava o santinho, naquele tempo ainda se usava muito santinho, olhava assim, né? Aí ele ali, ó, né? Mas esse pessoal foi a campo e fiz uma votação fantástica em 1990. Como disse, cheguei no segundo lugar, 500 e tantos mil votos. E eu era um deputado estadual de primeiro mandato, né? Hoje, digo com um certo pesar, né? Em geral, os partidos já não têm mais essa força, já não tem mais essa militância, já não tem mais esse engajamento, essa adesão espontânea, né? E o próprio MDB perdeu muito dessa substância, né? Ele teve uma osteoporose, né? E fragilizou as suas estruturas, que era algo que nós nos orgulhávamos muito. É óbvio que o MDB ainda é presente em praticamente todos os municípios, ainda tem lideranças que podem disputar uma prefeitura, uma vereança na maior parte dos municípios, menos do que já foi, mas ainda assim, né? Mas... Então, isso era diferente. Hoje, essas estruturas partidárias se fragilizaram, né? A política se radicalizou e ela extrapolou essa questão dos partidos, porque nós tínhamos a rivalidade, por exemplo, principalmente com o antigo, que hoje é o PP, né? Onde eu disputei a eleição com a dona Angela Min, né? Uma eleição histórica, como depois o Luiz Henrique disputou contra o Espírito Amin, essa era a liderança. Então havia essa rivalidade, né? Nos municípios, dos menores de modo especial, você dizia, aquela casa, aquela família é da gente, não, aquela é deles, aquela outra casa ali é nossa, aquele pessoal vota em nós, não, aquele ali vota neles, né? Isso desmanchou, porque hoje, vamos lá, digo com certo pesar, né? Hoje nós temos aí, ele é bolsonarista, aquele ali não é bolsonarista. Uhum. Aquele ali é do Lula, ou não é bolsonarista. Isso perpassa, né, vai além da questão partidária, uhum, e fragiliza os partidos. Como é que o senhor observa, porque a gente vê dentro do próprio MDB, que não é um partido que nasceu para ser assim, né? Como é que o senhor enxerga lideranças do MDB que fazem um aceno mais radical? No radical, no sentido... Mais radical no sentido, muitas vezes, um apoio explícito ao bolsonarismo, que não parece o DNA do MDB. Bom, eu vejo com muito pesar, com muita tristeza, esse tipo de situação que existe e não são poucas. Digo, lamentando. A que o senhor acredita isso? Eu me pergunto. Porque assim, porque a pessoa, ela ok, ela pode ter esse viés, né, essa postura, mas ela permanece no MDB. Pois é, eu me pergunto, porque eu não encontro a resposta. Eu já também se questiona isso? Muito, eu já me perguntei, será que estudiosos, eu também sou estudioso, modéstia à parte, mas pessoas que estão se dedicando agora a estudar, conseguem ter um entendimento disso, porque para mim, e eu digo isso sem nenhuma dificuldade, para mim é uma absoluta contradição, não há compatibilidade entre ser MDBista e ser bolsonarista. Não existe, porque um é o antítese do outro. Certo? É mais ou menos, vamos fazer uma analogia, vamos tentar para ser mais claro, dizer que alguém é católico, mas não acredita em Deus, ou em Jesus Cristo. Bom, nem toda pessoa que acredita em Deus é católico, mas todo católico necessariamente acredita em Deus. Ora, vamos lá, onde e por que nasceu o MDB? Lá atrás, ainda que por uma concessão da ditadura. Nasceu da resistência à ditadura, do combate à ditadura, da defesa da democracia, do Estado de Direito, das liberdades, das eleições livres, né? Combateu a ditadura, pregou anistia, pregou constituinte. O que faz o bolsonarismo? Defende a ditadura. Os líderes bolsonaristas, sem nenhum disfarce, dizem que a ditadura foi boa para o país, que a ditadura era positiva.
defendem a tortura, a repressão. Quem foram os torturados e os reprimidos? Não foram exatamente os MDBistas e os próximos do MDB? Então, como é que alguém pode, ao mesmo tempo, ser MDBista e apoiar quem diz que a ditadura era boa, se o MDB nasceu para combater a ditadura? Se a ditadura era boa, quem derrubou a ditadura, que foi o MDB principalmente, prestou um desserviço ao país. Porque nós tínhamos uma coisa boa, vamos lá, né? Todos. E o MDB tirou isso. Então, Ulisses, Tancredo, Franco Montoro, Mário Covas, Pedro Ivo, lideranças que fizeram o MDB e combateram a ditadura e derrubaram a ditadura, segundo a cartilha bolsonarista, eles não são do bem, eles são do mal, eles não são os mocinhos da história, eles são os bandidos da história. Então, como é que alguém que é MDBista pode olhar e dizer que o cara, ou liderança, o Bolsonaro, que defendem a ditadura, como é que alguém pode demonstrar simpatia? Além disso, isso é na essência, isso para mim é crucial, é tipo essa, se não acredita em Deus, como é que é católico? Né? As outras têm a ver com a postura. O MDB, por exemplo, sempre foi um partido, e por isso cresceu, por isso ficou forte, que tinha proximidade com os trabalhadores, com o pequeno agricultor, com o aposentado, com as classes mais baixas do ponto de vista da estrutura econômica. O MDB era próximo dos sindicatos. Pega aqui em Criciúma, a nossa origem, né? De onde vem, onde o MDB fazia voto, quem votava no MDB? Eram esses segmentos então, que estão rechaçados pelo bolsonarismo. Só para o MDB sempre teve uma postura a favor dos direitos das mulheres, né? Das minorias, de combate aos preconceitos, e o bolsonarismo através das palavras dos seus líderes, com posturas preconceituosas, discriminatórias, misóginas. Então não bate. Como é que um partido como o MDB, que tem um movimento feminino, que tem um movimento de diversidade em defesa dos direitos de gays, LGBTs, que tem um movimento afro, pode ter simpatia por alguém que diz que esses segmentos são inferiores, são menores, são dispensáveis, devam ser, inclusive, reprimidos? Então, eu não vejo mais. Já que a gente está falando de bolsonarismo nesse contexto, o senhor acredita que o governador Jorginho Melo é bolsonarista? O meu sorriso. Eu... Gostou da minha pergunta, Ana Clara? Eu ouso dizer, e eu tenho... Bom, primeiro que eu tenho sempre respeito por autoridade, número um. E em relação à pessoa do governador Jorginho, tenho consideração, não tem nada contra, pelo contrário, fomos parceiros no passado, não apenas lá atrás, quando governador, depois, mais adiante, na política nacional, né? Isso não todos sabem. O que eu vejo é que ele percebeu com muita sabedoria e com muito senso de oportunidade que em Santa Catarina havia um nicho de mercado. Ele percebeu isso. São as estratégias políticas. Que outros talvez até tenham percebido ou não perceberam, mas ele percebeu e resolveu investir nesse nicho de mercado, que é um nicho amplo. Como tem pessoas, por exemplo, que se dedicam, e é verdade, não sei se aqui em Criciúma, aqui no Sul, ainda mais em Florianópolis, nós tínhamos a causa dos animais. Se projeta nisso, se elege vereador defendendo essa causa, porque há um contingente de pessoas no eleitorado de 300 mil, tem lá 4, 5 mil pessoas que acham isso a coisa mais relevante. Tem outros que vêm na causa das minorias, né? Certo? Tem outros na questão da saúde, a pessoa se dedica muito a isso, se torna um referencial e acaba fazendo os votos naquele nicho de mercado. E tem outros, como foi o governador Jorginho, que olhou e disse: olha, Santa Catarina tem um viés bolsonarista bom. Olha que lá em Santa Catarina tem uns 70%. São 70%. E não me parece que tem alguém tomando conta desse eleitorado. Quem sabe eu me habilito. E foi. E deu certo. Ele acreditou, foi, né? Foi trabalhando, e depois a vida, isso vale para todos nós, a vida lhe foi amiga quando o próprio Bolsonaro se filiou ao PL, e ele já estava cuidando daquele mercadinho, que era um mercadão, na verdade, grande, né? E veio... Não era só uma quitandinha, era um conglomerado. E deu certo, né? Agora, o que eu lamento, e já disse isso uma vez num outro órgão de imprensa, é que passada a eleição e ele sendo vitorioso,
Ele não precisava insistir nesse procedimento. Ele hoje é governador de todos os catarinenses. Tipo, não receber o ministro, porque o ministro é do Lula. Não ir no evento, porque o evento é do Mas o senhor não acha que isso é medo de repetir uma história de Carlos Moisés? Eu acho que tem a ver. Então ele fica muito naquele nicho, né, para não deixar ter... Governadores sofrem com isso, governador, com a pressão da imprensa, da sociedade? Como é que é isso? Me conta. Olha, eu acho que sofria... Vamos lá, agora independente se é esse governador, aquele ou aquele outro. Sofria menos por causa desse negócio, muito menos. Tem a imprensa. A imprensa, sim, aí porque era a imprensa que tinha, né? Não tinha rede social. Então era o jornal da TV, era o jornal do rádio, eram os jornalistas, né, das rádios pelo estado, né? Essa sim, todo dia, porque as pessoas giravam em torno disso. Quem vivia um pouco a política, um pouco ou muito, vivia em função do jornal que circulava de manhã, porque ninguém sabia. Hoje, por que os jornais em papel quase praticamente desapareceram? Porque a gente já sabia antes a notícia. Antes não, tu só sabia a notícia do dia no outro dia, né? Quando pegava o jornal cedinho, lia, e aí os artigos e tal, mas a própria notícia, né? Até resultado de jogos, tu tinha que pegar o jornal no dia seguinte para ver quanto é que tinha sido algum tipo de jogo do dia anterior. Hoje o time está jogando, tu já está vendo o acidente de carro, houve, 3 minutos depois, a gente já está sabendo. Então, por isso que esses jornais desapareceram, por isso que vocês, inclusive de rádio, tudo foram mudando o enfoque, porque a notícia como tal, as pessoas já estão sabendo em tempo real. Então, hoje, tem muito isso. Eu vi, por exemplo, agora, hoje, por coincidência, críticas ao governador Eduardo Leite, porque ele foi a um show. Porque foi a um show. Uhum. Né? Talvez, em tempos passados, a imprensa criticaria, eventualmente, ou não, né? Mas aí agora, um contingente de pessoas se acha muito no direito maior, né? De publicar nas suas redes que o governador não devia ter ido, que estava lá com o namorado, que não sei o quê, que estava embaixo de chuva. Aí é complicado esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa pega um enfoque, né? Eu acho, até não é defendê-lo ou protegê-lo ou qualquer coisa, com certeza ele tomou todas as providências. O governador não vai lá no Rio e pega uma pá e começa a tirar o coisa, botar uma mangueira para puxar água. Eu presumo, até porque ele é uma pessoa de bem, que ele tomou as providências, quer dizer, necessárias, né, esse tipo de coisa. Mas hoje, então, tem isso. Há um patrulhamento, né, através das redes sociais, e muita gente se importa muito com isso porque faz a cabeça de tantas pessoas, né, diferentemente do passado, onde quem fazia a cabeça de um jeito ou de outro era só a chamada grande imprensa, fosse ela local ou nacional. Governador, para além da política propriamente dita e do trabalho político partidário, que lembranças o senhor tem do período em que o senhor foi governador? Olha, me lembro, é gratificante porque a gente consegue servir as pessoas, a população, né? Por exemplo, eu mencionei há pouco o Viva a Luz, que é o nosso programa de eletrificação rural. Eu tenho até hoje na minha casa, eu fui, porque, bom, não fui a todas as inaugurações de redes de eletrificação, porque eram muitas, mas eu fui a algumas, sim, aquelas mais significativas, e numa delas eu ganhei de presente um lampião. Porque a pessoa disse, eu não preciso mais disso. Um lampião, que hoje eu guardei, que hoje, inclusive, é uma peça bonita de decoração, vintage, sei lá, como é? Porque era um lampião. Retrô. O cara me deu a família lá, o senhor, me deu um lampião, eu não preciso mais disso. Então, esse tipo de coisa é muito gratificante. Nós tivemos lá, até por iniciativa da minha esposa, da Eliane, no Palácio da Agronômica, nós recebíamos toda semana, em 2 dias, às vezes até 3, idosos do estado, que vinham de todo o estado e circulavam. Nós abrimos a Casa da Agronômica, eles circulavam pela residência, circulavam por aqueles jardins que tem em volta, que eles conhecem. Belíssimo. E visitavam no Palácio lá da Agronômica, tem um gabinete do governador, visitavam ali, circulavam pela sala de jantar, sala de estar, faziam lanche, desciam lá porque a gente tinha uma churrasqueira, aí tomavam café e circulavam. Nós recebemos, eram vários, e vinham com os ônibus, lideranças, o prefeito, independente de partido até, trazia o deputado, uma associação, uma organização, né? Isso foi muito bacana, quer dizer, o Viva a Casa também é muito bom a gente ver as pessoas, a moradia, a casa é um negócio muito significativo, né? Não é à toa que o presidente Lula agora
recolocou de volta o Minha Casa Minha Vida, porque isso é muito forte do ponto de vista do que a pessoa deseja, né? Como também a saúde, mas que a casa é o sentimento de proteção, né? Tu precisa daquilo, não é que vai morar embaixo da ponte, embaixo da mesa, né? Então, isso era muito gratificante. Eu tenho excelentes lembranças disso que nós pudemos fazer na educação. Fizemos também um trabalho muito bacana, né, em termos de descentralização com as escolas, em termos já era um processo que estava se iniciando, né, da chamada nucleação. Nós pegamos aquelas escolinhas isoladas, né, que era a forma de ter educação em outros tempos, para trazê-las para cá através do transporte escolar, das escolas maiores, né? Isso tudo foi um processo. A própria informatização, eu me lembro, hoje parece até engraçado, né? Um computador em cada escola. E colocamos. Computador que provavelmente era 100%, 200% menos potente que o meu telefone. Hoje, né? Mais que todo o telefone. Um computador, né? O telefone, nós colocamos telefones nas escolas. Hoje parece meio ridículo, mas as escolas elas não tinham comunicação. Elas não tinham comunicação, né? E o senhor tem algum arrependimento daquele período, governador? O senhor faria alguma coisa diferente? Não, olha, isso, já me perguntaram alguma coisa nesse sentido, eu digo sempre, sem nenhuma arrogância, se o tempo voltar, veja bem, se o tempo voltasse atrás, e lá de novo eu fosse governador, eu faria tudo de novo do jeito que eu fiz, porque eu sempre fiz achando que estava fazendo o melhor, dentro daquilo que eu conhecia, que eu sabia, das informações que me eram disponíveis, da assessoria das pessoas, do meu conhecimento pessoal. As escolhas que eu fiz, foram de ações de governo, ou de pessoas para ocupar cargo, eu sempre as fiz convencido de que era o melhor. Sempre. Bom, agora se me perguntar, mas e se o ano que vem, no outro ano, se eu fosse eleito governador? Faria tudo igual? Absolutamente não. Porque agora, além do mundo ter mudado, eu tive a oportunidade de ver o pós, que muitos, até por uma questão de idade ou de vida, não veem, né? Então eu vi o quanto as coisas mudaram e, obviamente, aprendi muita coisa nesse tempo, né? O senhor tem vontade de ser candidato novamente a alguma outra função, a governador ou alguma outra função? Isso dependeria muito, Maria, de algum encaminhamento convergente. Mas se acontecer, o senhor tá eu não fugiria, com certeza, não fugiria. Mas, digamos assim, eu não coloquei isso como projeto político. Eu tentei, não faz muito tempo, lembra? Em 2018, eu quase fui candidato a senador, na última hora não fui, porque foi feita a coligação, exatamente a coligação que acabou elegendo o hoje governador Jorginho Melo, senador, numa composição, e o partido montou aquilo e achou que seria a forma de vencer a eleição para o governo, que não ocorreu. Mas o então candidato Jorginho Melo foi senador nessa nossa coligação. Mas eu estive muito próximo de ser, porque o MDB teria o candidato a governador e um candidato a senador, e haveria uma disputa. Eu disputaria, junto com outros companheiros, a indicação. Nós somos a convenção, nós estávamos na convenção, quando já com pedidos de votos para ser candidato a senador, quando houve essa coligação e a necessidade de o MDB não ter candidato a senador. Então isso não faz tanto tempo, foi relativamente próximo, né? E agora vamos ver pela frente o que os partidos, MDB e demais partidos, quais projetos se desenham para diante, né? Tá feliz, governador? Tá feliz? Eu me sinto sempre com o dever cumprido, né? Eu sei que eu tive essas oportunidades precocemente, eu vivi tudo antes da hora que os outros normalmente vivem, mas tive essa circunstância de poder ver o depois, né? Veja, eu deixei o governo no início de 99, portanto são 24 anos, mas não sou um jovem, mas eu tenho plenas idades para, hipoteticamente, ser governador. Em geral, as pessoas quando saem do governo, em outras épocas, 20 anos depois, tem 90 anos. Então, não é que não possa ser, mas já não é muito comum. Não é muito indicado. Já não está. Veja que hoje, né, se olhar até nos Estados Unidos, o Biden, o próprio Trump, são pessoas com 70 e muito, 80 anos, o próprio Lula. Né? E se olharmos, né, outros eventuais nomes, são 70 e poucos anos. Então, é uma idade normal hoje em dia para se ocupar o cargo público. Como eu ocupei cedo, depois passaram 20 anos que eu não tinha o cargo,
né? E mesmo assim, digamos, eu tenho idade menor do que outros, né? Vamos lá, o governador Raimundo Colombo, né? Se o Luiz Henrique fosse vivo, né? Outros que podemos citar, né? O próprio Jorginho, né? Então, é uma idade adequada. Então tá bom, obrigada, viu, Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bom te ouvir aqui nesse curto espaço de tempo. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Esse é o ex-governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Evangelista Vieira, um ícone do MDB aqui no estado e também em todo o Brasil. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify, na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli, na edição, a dona Clara Vasconcelos. Na semana que vem a gente está de volta, um beijo e até lá.